Eu senti vergonha de dizer às pessoas que, olha, não deu certo. Se nós queremos ter um homem ao nosso lado que seja homem, nós temos de puxar por ele ser homem. Nunca conheci ninguém a quem isto tivesse acontecido. A Sephora também não conhece ninguém a quem isto tivesse acontecido. E o senhor da Quinta também disse que em 10 anos, mais de 10 anos de casamentos, nunca conheceu ninguém a quem isto tivesse acontecido. I've been trying to reach you, baby, to understand you better, baby, tonight. Bem-vindos ao De Arujos, aquelas entradas inesperadas. Aqui é assim, é este o ambiente. Nós estamos tranquilos e trazemos até vocês um bocadinho dessa tranquilidade que nem sempre é assim tão tranquila. Uma tranquilidade do dia-a-dia, que às vezes até traz assim uns certos desafios, mas também é isso que nós queremos trazer aqui. É o dia-a-dia. E tem sido um dia-a-dia assim agitado, não é? Com estas mudanças para a nova casa, tudo a acontecer ao mesmo tempo. Eu acho que no último episódio disse que estava cansada, então hoje não sei, devo estar morta por tipo... Mas não de sei uma explicar. forma ou de outra estás sempre linda. Oh, amor. Que é o mais importante. Não podemos ficar muito tempo assim, porque senão dá aquela quebra de audiências, porque nós estamos... Ai, mas eu por acaso, se eu pudesse, ficava só assim aqui a Pronto. descansar. Então falo eu hoje. Bom, e nós ficámos na parte do... Estávamos a contar um bocadinho do que era a nossa passagem da Sim. parte do namoro para a parte do casamento, não é? Estávamos algures por aí no último episódio. Sim, falámos daquele perrengue no pedido de noivado. Já tínhamos falado sobre Pedido de isso. noivado, falámos, muito bem. Mas agora, eu acho que há assim curiosidades giras. Vocês já sabem que estas conversas são sempre tipo super naturais, não são nada programadas. Aliás, estávamos nós aqui a pensar, então e depois vamos falar sobre o quê? Deixa fluir, porque aqui pode deixar fluir. A única coisa que pode deixar fluir na vida. E não é só isso. Porque o resto tem de ser Eu estratégia. também te disse, né? Estamos no 3º episódio e o que é facto é que quando este episódio for para o ar, nós já vamos ter perguntas do primeiro, perguntas do segundo. Sim. E é este o objetivo, é vocês interagirem, deixarem Sim. muitos comentários, não só para quem nos está a acompanhar agora em direto na Twitch, comentem porque nós vamos estar a acompanhar e a responder, mas também para quem nos está a ver no YouTube, Spotify, Google Podcasts, seja onde for. Comentem, deixem aqueles assuntos que vocês gostavam de ver aqui abordados pela especialista em dating. Ai, tu não falas, amor. Eu apoio, eu digo que sim. Pelo menos aqui. Exato! Isto fica bonito dizer. Ok, então, casamento, não é? Preparámos um casamento em tempo recorde. Foi o quê? 9 meses? 9 meses, 9 meses é um bebê. Nós não foi 9 meses. Pediste-me em... Já Sou nem eu que já lembro. estou a pensar na próxima fase. Exato, amor, estás. Então, mas eu pedi em namoro não, isso- pedi-te em casamento em Julho. julho. E casámos em dezembro, dia 8 de dezembro. Ainda ontem, então ontem já cometi uma bacurada porque estava a falar com a esteticista enquanto estava a fazer a minha depilaçãozinha a laser. Tenho uma amiga que casou em 3 meses, que loucura. Eu realmente, é um exagero, realmente. Pá, ainda se fosse 9 meses, como eu e a Sephora, afinal nós foi Não o quê? foi 9 meses. Afinal foi o quê? 6 meses? Amor, deixa-me contar pelos dedos. Setembro. Agosto, julho, exato. agosto, Não, setembro, agosto, outubro, setembro, novembro, outubro, dezembro. Pois é, foi 5 meses. Foi 5 meses, sabes porquê? Porque eu tive uma grande dificuldade com o vestido de casamento. Meninas, nunca façam isto. Porque normalmente é necessário, no mínimo, 6 meses para pedir um vestido de casamento. Porque normalmente vem do estrangeiro, são alta costura, ou seja, são peças que vão ser desenhadas com as tuas medidas, em fábrica. As fábricas normalmente não são em Portugal, pelo menos quando vamos comprar um produto de catálogo, né? Então normalmente são 6 meses. E eu lembro-me que foi tipo tempo recorde para o vestido. Estava a tentar lembrar-me da loja onde nós comprámos o vestido, porque eu agora já me esqueci, mas elas foram tão simpáticas. Eu estou mesmo cansada. Foi a Sabrina. Sabrina. Vocês não sabem, mas isto tem sido dias mesmo e acho que a Sephora acaba por demonstrar um bocadinho mais do que Ai, eu. amor, eu sou tão sensível Porque assim. lá está, e também é a mulher que gosta de ter colar, sempre cuidado, não quer dizer que o homem não gosta também. Isto a gente tem sempre Sim, um mas parênteses, tem ficado um bocadinho mais à minha é um responsabilidade. bocado mais do lado essa parte. dela, eu acabo por estar mais focado aqui na parte do negócio. Do prover. Do prover, faço por isso. E Eu ela, provenho de uma pelo forma, tu provês de outra, né? E então Na ela equipa. acaba por ter estas oscilações na casa, das mudanças e tudo mais. E Estamos desde segunda-feira na nova casa. acusar esse cansaço um bocadinho mais do que eu, se bem que eu também vou notando algum.
Puxa, Sim, tu também. desde Fogo. segunda-feira, nova casa. Mas, falando então do Então, casamento, e casamento. do período de casamento, Sim. de período de noivado do teu casamento, 5 meses então, preparar esse casamento. Falámos já no episódio anterior o que é que levou a tomarmos essa decisão, o que é que tu identificaste em mim, o que é A que eu nossa identifiquei em segurança ti, nesse segurança. passo. Falámos depois então, podemos falar aqui deste processo até ao casamento. Há uma coisa que eu gostava de falar, que é, obviamente, tu já sabias disso, eu era divorciada, ou seja, eu já tinha passado pela preparação de um casamento. Normalmente os casamentos, as pessoas, o noivado costuma durar 1 ano ou até mais, mas sempre 1 ano, no mínimo. Porquê? Porque existem quintas para reservar, fotógrafos para reservar, e quem entra neste mundo dos casamentos sabe que é tipo 1000 coisas a acontecer, alianças, não sei o quê, tem prazos, tem timings, tem valores, então as pessoas precisam de se preparar. Então, esta nossa decisão de nos casarmos em 5 meses e preparar tudo isso, houve várias coisas que contribuíram para este processo. Algumas já vamos contar, são bem engraçadas. Aliás, houve uma das coisas que aconteceu, eu não conheço, nunca conheci ninguém a quem isto tivesse acontecido. A Sephora também não conhece ninguém a quem isto tivesse acontecido. E o senhor da mais, Quinta e o também. senhor da Quinta também disse que em 10 anos, mais de 10 anos de casamentos, nunca conheceu ninguém a quem isto tivesse acontecido. Mas já vamos contar, Sim, é mega já cena. lá vamos, já lá vamos. Pronto, então, imagina, eu acho que uma coisa que nos ajudou muito a casar em 5 meses foi o facto de eu já ter tido experiência e já me ter tido casado. E a sério, isto é verdade. Eu agora tenho algumas mentoradas que estão nesse processo também de casamento, quer dizer que as mentorias resultam, e elas apercebem-se desta realidade, é que são sempre mais as mulheres que planeiam o casamento, ou seja, as partes de contactar fornecedores, e os homens normalmente têm sempre uma posição mais de off, né? Tipo, ficam assim, vão connosco, obviamente, pagam. O homem paga, não é? O homem paga, amor, o homem paga. Nós devemos ser mulheres honradas, trabalhadoras, provedoras nos nossos âmbitos, mas é importante que o homem vá e que tome a frente, a dianteira. Quando o dinheiro é dos dois, fica sempre bonito dizer que é o homem que paga a mesma, porque no nosso caso o dinheiro é dos dois, trabalhamos os dois, fazemos os dois, mas é sempre tu que passas o cartão quando vamos jantar fora. É a atitude, não é? É a atitude. Eu acho que é a atitude que está por trás. Bem, eu estou cansada e já me perdi imensas vezes. Aliás, nós começámos o primeiro episódio, o título aqui do primeiro episódio Já tem título? vai ser Ainda não escolhemos. como é que tu disseste? Como é que era o nome que tu disseste que irias quê? dar ao livro que vais lançar um dia? Não posso dizer isso assim, tipo, as pessoas vão todas já saber o título de um livro que eu ainda nem lancei, não me roubam o título. Mas que vais lançar, estamos a começar pelos podcasts, mas vai já ficar registado. As pessoas não podem roubar para já ficar registado vamos ter no registado título do logo a episódio. seguir. Do título do episódio. Como Eu adorei. Adorei. como namorar, noivar e casar em 12 meses. Exatamente, como namorar, noivar e E casar em 12 meses. Pronto, Yeah, pelo porque visto, foi isso que aconteceu. a parte do noivar foram 5 meses, 7 meses foi o outro processo de namoro e de nos irmos conhecendo. Por isso, esse vai ser o título do primeiro episódio. Estamos a chegar ao último capítulo, ok? Sim. No terceiro, onde nós falamos agora Da parte do casamento, da preparação do casamento. E a partir daqui começámos a focar também nas perguntas que vocês têm feito mais. Uhum. Mas esta parte do casamento, houve o pedido, seguimos em frente, sentiste que como desafio, como mulher, que normalmente é quem organiza, quem... Eu não senti desafios, era o que eu estava a dizer. Organizar, sim, na parte do casamento, acaba por ser quem toma um bocadinho a dianteira da coisa, acaba por ser mais a mulher. E é uma altura em que se sente muita pressão, muito stress, porque há prazos, há coisas, há fornecedores, há muita emoção envolvida, porque é um sonho a tornar-se real, quem vamos convidar, quem não vamos, gerir pais, que é uns pais querem uma coisa, outros pais querem outra, gerir as famílias, gerir madrinhas, padrinhos, etc. É sempre muito estressante. Normalmente, até se brinca, dizer que não vires uma bridezilla, ou seja, tipo Godzilla, bridezilla. Isso é engraçado porque nós ficamos com as emoções muito à flor da pele. É um sonho tornado realidade. Eu acredito que muito mais para a mulher do que para o homem, mas é sempre uma altura estressante. E eu não senti nada disso. E estou-vos a ser
mesmo genuína e verdadeira quando estou a dizer isto. Não senti isso. Senti mais até o David me fazer o pedido de casamento, né? Até chegar ao noivado, por tudo aquilo que nós vivemos, o cancro do David, a recuperação, eu estar nas Caldas, ele estar no Montijo, as montes de viagens que nós fazíamos para lá e para cá. Depois no casamento, na fase de preparação do casamento, não senti stress nenhum, Até porque já me tinha decidimos- casado. Sim, já tinhas casado. Já sabia o que Eu era. eu já tinha estado de noivo, também tínhamos já alguma rede de contactos e decidimos aquilo que queríamos. E não só, porque Tu sabias aquilo que decidimos, querias nessa altura. decidimos, eu sempre soube aquilo que queria, desde o sei, primeiro dia amor. que te vi. Ele às vezes sai-se... Juro-vos, ele não está a fazer isto porque estamos no podcast. Ele literalmente, às vezes, estamos em casa e ele sai-se assim com umas bué românticas que eu digo assim, fica assim a olhar para ele. Tipo, dá-me assim uma travadinha, sabem? Eu vou-vos dizer o que é que acontece. Quase sempre nessas situações a Safra pega no telefone e diz: diz lá outra vez, amor, esse amor já não vai ser igual. Olha aqui, sai. Porque é bué giro, porque ele faz isto assim bué natural. Mas é mesmo inesperado da pessoa dele, eu não sei explicar. Mas o David é muito sensível. Gostei desse toquezinho Amor, porquê é que sensível. também faz essas coisas? Bom, mas estávamos a falar Está sempre a gozar da com a minha parte voz. de saber aquilo que queríamos. Sim. E, Agora vais contar esta. ok, como vos disse, eu já tinha estado noivo e uma relação que depois não deu certo a 3 meses do casamento. Digo-vos das coisas que eu mais senti nessa altura, quando nós temos um casamento a 3 meses, estamos 1 ano e meio a preparar e a 3 meses fica tudo sem efeito. Cancelas. Sente-se, numa situação dessa, sente-se muita vergonha, porque, e já agora, se já aconteceu isto com alguém, eu senti vergonha de dizer às pessoas que, olha, não deu certo, não vai haver o casamento, de ter que ligar ao padrinho, à madrinha, de falar com alguns convidados, que fui eu que fiquei de falar, mas quero que vocês também que vejam isso de uma forma que é, a vida é mesmo assim, não tem que dar sempre certo, não é? E nós somos humanos e as coisas podem não funcionar, fazemos os possíveis para que dê certo, fazemos os possíveis para poder crescer no relacionamento e aprender. Eu tive que crescer muito e aprender muito. E há uma coisa curiosa que me vem muitas vezes à cabeça, que é, e que nós falamos muito, que eu consigo ver aquilo que nessa relação não fiz correto, que não tive tão bem. Consigo... E há uma coisa muito curiosa, que é, eu sempre passei muito a parte do homem masculino e esqueci-me do que era realmente ser masculino. E essa relação... E eu só percebi isso mais tarde, quando comecei a relacionar-me com a Sefra. Talvez porque também estavas numa fase um bocadinho mais imatura da tua vida, entendes? Amor, podes só ter... Isto está a vibrar, está aqui a abanar e depois quebra o nosso raciocínio. Mas está sempre a vibrar. E foi curioso que quando eu entrei neste relacionamento com a Sefra é que percebi de algumas coisas que tinha feito nessa fase que não deu tão certo. Nomeadamente, às vezes temos uma carapaça tão masculina, um escudo tão masculino, quando na realidade aquilo que importa realmente de ser masculino não está a acontecer, que é conseguir trazer tranquilidade, segurança para a tua parceira, prover aquilo que tens que prover. Eu era aquela pessoa que dividia contas, era aquela pessoa que Exigias muito exigia da muito mulher. da parceira na parte profissional. Trabalhávamos em conjunto também, ou seja, um conjunto de coisas que eu hoje consigo ver de outra forma e que eu reconheço que podem ter sido motivadores para que a relação não tivesse dado certo, a relação anterior, mas consegui perceber isso e sou muito grato à Séfora também por ter sido a mulher que me conseguiu fazer perceber isso e que me conseguiu fazer melhorar, ser um homem melhor. Viu aquele potencial e viu também como potencializar isso, como revelar esse potencial. Sabes que isso é o que mais só para fechar existe. este parênteses, que é, eu acho que nós, quando algo não dá certo, mais do que a vergonha e aquilo que tudo possamos sentir, é perceber, fazemos uma autoanálise, nunca responsabilizamos a outra pessoa. Quem me conhece, e eu acho que a Sefra até já comentou isto um dia num dos podcasts que nós fizemos, que ela ficou surpresa, foi o facto de eu nunca ter falado mal de alguém com quem eu já tive. Porque realmente eu acho que não é essa a postura que nós devemos ter quando alguma coisa não dá certo, mas sim o que é que nós, uma postura de responsabilização, é que esta é a postura que te traz sucesso na vida e vai fazer sempre chegar mais longe. É o que é que nós podíamos ter feito diferente. E eu, não me interessa o que é que a pessoa podia ter feito diferente, interessa-me aquilo que eu, David, podia ter feito diferente. E tirar aquela carapaça de masculinidade que no fundo só mostrava insegurança e só mostrava medo e Era para esconder. esconder
E foi uma das coisas que muito cedo comecei a perceber com a Sephora, que algumas cheguei lá sozinho, que nós falámos no primeiro episódio, quando nós falámos logo, contas juntas ou separadas, eu disse juntas, porque já tinha percebido que isso foi um erro. Se nós estamos juntos, não é para separar, é para unir. Houve coisas que eu sozinho fui percebendo que foi um erro que eu cometi, que hoje teria feito diferente. Houve outras que foi ela que me fez perceber. E agora ias dizer alguma coisa em relação a isso? Sim, porque antes de contarmos a coisa engraçada sobre o casamento, eu acredito que ainda existem muitos homens neste estágio e muitas mulheres também, e por isso é que as relações não resultam, que é imaturidade. Acho que nunca contei isto aqui, ou pelo menos acho que não falámos disto, ainda não falei disto aqui nestes episódios do de Araújos. É que sou divorciada, tive uma relação de 8 anos, 4 a namorar e 4 casada, onde existia muita imaturidade de ambas as partes. E quando existe imaturidade de ambas as partes, vai sempre haver guerrinhas. E pode ter tudo uma aparência. E eu desgastei-me, sofri, fiquei doente. Por causa disso também é que havia uma necessidade de aparência, de fazer com que os outros reconhecessem em nós um casal perfeito, um casal fancy, como eu costumo dizer, aquele casal não só... Não é popular, mas é aquele casal que parece que é uma imagem para os outros. Para mais, eu vinha de um contexto também religioso, onde toda a gente se conhece, onde existem determinadas regras e um schedule que é necessário cumprir, uma vaidade, pertencer àquele grupo, enfim. Eu sempre fui muito transparente e tu sabes disso, eu sou super genuína, super vulnerável, não tenho problemas nenhuns em dizer o que estou a sentir e como estou a sentir e ser de verdade, e isso causa-me transtornos. Eu ter de estar a fingir, fazer de conta que estava tudo bem quando não estava tudo bem e quando eu sofria coisas, umas por completo desconhecimento, outras pela minha imaturidade e outras porque... Quando eu buscava soluções, não existia uma resposta positiva do lado de lá para se fazer evoluir. E isto é muito importante. Não quer dizer que nós somos más pessoas, ou que aquele homem ou aquela mulher era má pessoa, quer dizer que nós ainda não estamos prontos para fazer aquela relação funcionar. E por isso é que eu te disse isto, e acho que já partilhei isto aqui também. Há aqui uma coisa... Que eu sabia, quando eu conheci o David, eu disse isso. Eu sei que eu posso fazer resultar qualquer relação. Ou seja... Eu sei que se eu estiver com o David, eu vou fazer o casamento resultar. Eu sei que se eu estiver com o Pedro, a namorada do Pedro que não leva mal, não é? Que eu também vou fazer resultar com o Pedro Pedro. é quem está a garantir que isto está a chegar a vocês Sim. na máxima qualidade. Está do lado de lá. A namorada dele pode estar a ver isto. E que veja, porque isto é verdade. Ou seja, dizer isto, que qualquer mulher ou qualquer homem que estude sobre relacionamentos vai... conseguir fazer dar certo, porque nós temos as ferramentas. Eu sou muito prática, portanto, quando nós temos as ferramentas e quando tu fazes acontecer, as coisas dão certo. Dão certo no amor, dão certo nos negócios, porque amor e negócios é tudo a mesma coisa. Nós precisamos de estratégia, precisamos de conhecimento e precisamos de terapia, porque Eu às acho vezes que as esse pessoas dava não um querem. bom título para o nosso segundo episódio, onde falamos muito dessa relação do amor e do negócio, que é amor e negócio é tudo a mesma coisa. O David quer mesmo... Eu inspiro-me nas ele tuas está frases, aqui nos teus chavões. e está a dar... São os meus chavões. Mas há aqui uma coisa que tu disseste que eu gostava de lá voltar, que é, tu estavas numa relação em que tu começaste a ficar doente sem te aperceber. Sem te aperceber diretamente o que é que isso vinha. Curiosamente, que é que a tua ex também ficou doente na relação. E isso é uma coisa que eu, durante... Não queremos fazer devassa das vidas íntimas das outras pessoas. Não, nem vamos entrar em detalhes. Nem vamos Aliás, entrar em detalhes, mas é muito curioso. A mulher adoece quando não está bem dentro de uma tal e relação qual, amorosa. independentemente da culpa ser de um ou do outro, Sim, cria-se uma a dinâmica mulher adoece. e a mulher adoece. E eu só depois de ganhar consciência disso, já depois da relação ter terminado, é que eu senti uma certa culpa. Porque eu comecei a pensar, a perceber, a estudar muito fruto, Ganhaste consciência. muito fruto de conversas aqui também no podcast, conversas com a Sephora, comecei a perceber, ok, aquela situação de saúde aconteceu-lhe porque a nossa relação estava instável. E esta instabilidade cria um certo stress que normalmente na mulher se reflete logo no corpo, seja em que situações forem. Também pode acontecer nos homens, mas normalmente Sim. os homens e as mulheres são diferentes. Nós Normalmente os homens somos não muito refletem mais tanto. sensíveis em termos corporais, temos um ciclo menstrual que mexe muito com as nossas hormonas, ou seja, cria muito mais desequilíbrios. Temos um processo inflamatório a acontecer na menstruação todos os meses, então pode gerar-se assim uma bomba. Sim, no corpo da mulher. E eu, quando comecei a ganhar consciência disto, por um lado foi um bocado... Foi impactante para mim, porque eu comecei a sentir uma certa culpa de... E atenção, é importante aqui deixar uma coisa clara. A minha relação terminou, em que eu estava noivo, e em momento algum eu
decidi voltar atrás, em momento algum eu voltei a contactar a pessoa, seguimos as nossas vidas. Mas segui de uma forma consciente, de uma forma de caminho. O que é que não funcionou? Porque eu nunca mais quero voltar a passar por isto. Eu quero que Pois. a próxima Foi relação uma grande aprendizagem, né? seja uma Dolorosa. relação para a vida. Eu quero poder dar certo no amor. E então estudei, li, debrucei-me, vocês veem, lá está, falámos disto também no episódio passado, comecei a receber cada vez mais pessoas especialistas também nesta parte de relacionamentos. Convidaste-me por causa Convidei disso. a Séfora, que foi depois Curiosamente. temos pessoas especialistas na parte da masculinidade, do homem tornar-se mais homem. E do homem tornar-se mais masculino. Sim. E, Mas mais do que masculino. Espera, deixa-me terminar. É o homem Deixa-me ser maduro. Deixa-me terminar. Se tu interrompes, a nossa conversa é sempre assim. Começamos e depois esquece. E isto para dizer o quê? Eu quando senti essa culpa, houve um dia que eu disse à Séfora isto. Uou. Foi no Há dia dos tantas- namorados, no há tantas segundo. coisas. Sim, houve um No dia, jantar, foi eu no lembro, jantar. Eu lembro-me de comentar com ela, sabes? Eu às vezes nem sei muito bem como é que ela ia receber, mas ela começa a ser super descontraída nestas coisas. Oh, gente, E ela- eu sou bem ela- resolvida, né? Eu disse, olha, sabes, eu tenho que partilhar contigo uma coisa. Eu às vezes sinto culpa, com este caminho que temos estado a fazer de descobrimento, eu sinto culpa da minha ex ter ficado doente, das coisas não terem dado certo, porque hoje em dia consigo ver tantos comportamentos em mim que não foram corretos, tanta, lá está, aquilo que falámos, a pressão que eu punha para a parte profissional, nós trabalhávamos juntos, e não homens, vocês é que são os homens, porra. Vocês é que têm que assumir as rédeas da coisa. Mesmo que a vossa mulher trabalhe convosco, e hoje em dia eu e a Séfora trabalhamos juntos, de uma forma diferente, mas trabalhamos juntos, partilhamos espaços aqui no ginásio, e eu aprendi uma coisa. Ela tem um horário de trabalho no papel, mas esse horário de trabalho não me interessa para nada. Para nada. Porque eu nunca cumpro esse horário. Para nada. Porque Cumpro eu de uma quero, forma eu quero diferente. que ela seja completamente dela. Ela, quando está aqui, é capaz de dar 1000 dela, mas se for preciso, vai ficar 3 ou 4 dias sem vir ao ginásio porque tem outras coisas para fazer. E isto foi uma coisa que foi um caminho em mim. Porque com a pessoa com quem eu estava antes, se ela faltasse uma hora, eu dizia, pá, foi menos uma hora e a gente precisava que estivesses lá. Também o ginásio passava por uma fase diferente, passámos pela fase do Covid, foi uma fase muito desafiante, foi uma fase dura, foi uma fase em que chegámos a ter a nossa equipa de contabilidade a dizer, olha, David, é melhor pensar em abrir falência porque isto não vai dar. E tinha várias pessoas ao meu lado a dizer, não vai dar, esquece. E eu nunca desisti. Mas claro que isto se refletiu na pessoa que estava ao meu lado. E isto refletiu-se na saúde dessa pessoa. E quando comecei a despertar para isto, isto aconteceu. Faz todo sentido. E eu tive ali alguns dias em que fiquei muito pensativo sobre este assunto. E um dia partilhei isto com a Séfora. E eu ultrapassei isto quando ela me disse uma coisa. Já nem sei o que é que eu disse, Tu amor. viste um dia uma frase... Como é que... Eu acho que foi... Põe de Bem, pé que eu ajudo. Foi de alguém brasileiro que tu segues, que também tem acho que foi num podcast que... Sim, diz a ideia. Não foi, qual é que é aquele que se está a candidatar agora também ao... Ah! Como é que se chama? O Pablo Marçal. Eu acho que foi o Pablo Marçal. Sim. Eu acho que foi o Pablo Marçal que disse que o homem só pode melhorar, acho que lhe fizeram uma pergunta desse género, só pode melhorar em relação àquilo que fez na relação passada com a mulher que tem no presente. Lembras-te de me ter partilhado comigo uma frase, um vídeo assim? É aquela ideia de... O homem só pode ser um melhor marido em relação àquilo que foi no se passado. estiver disposto a fazer diferente Sim, com a... mas com a mulher atual. É com a mulher atual que tu podes mudar a tua história. Que tu corriges Sim, o passado, sim. salvo seja, que tu mudas a tua história. E aquilo, deu-me um clique. É verdade, tipo, eu já não vou nem quero fazer nada em relação ao passado. Foi passado, serviu para eu aprender. Mas eu posso fazer melhor hoje. E então é um exercício que eu faço constantemente e que eu sinto que em muitas áreas já evoluí, noutras continuo a evoluir. Com a Séfora e na nossa relação, no nosso casamento, é precisamente esse. É ser realmente o homem provedor e masculino que não precisa ter a capa de super-homem macho alfa para ser o verdadeiro alfa. Porque o verdadeiro alfa não precisa dizer que o é. É nestas ações, é nestas atitudes. E isto foi uma grande aprendizagem que eu também tive neste percurso. E não é só isso, eu também te disse uma coisa que depois não te fez sentido a ti, porque tu és homem, lá estás. Nós mulheres somos muito diferentes e eu gosto muito de estudar estas diferenças. Porque nós temos aquela ideia que funcionamos todos, somos todos seres humanos, somos todos iguais. Não é bem assim. Aliás, existem tantos livros. O The Male Brain, The Female Brain, são 2 livros espetaculares, muito científicos. Eu, por acaso, acho que ainda não existem em português, só existem em inglês, eu tenho lá em casa. E são livros que demonstram cientificamente as diferenças entre a mente masculina e a mente feminina. Obviamente, com tudo o que existe biologicamente, de hormonas, etc., porque isto influencia a nossa forma de pensar, não só pela parte já cultural
ou por aquilo que vamos ouvindo nos mídias, pela formatação que nós acabamos por levar nas escolas, no seio familiar, através da religião, através da nossa cultura, e depois isso também depende de país para país, etc. Mas nós somos muito diferentes, homens e mulheres somos diferentes. Eu lembro-me de te dizer que se tu quisesses ligar, se te fizesse sentido ligares à tua ex para pedir desculpa sobre alguma razão, que tu poderias fazer. E depois partilhei-te aquilo que eu fiz no meu processo de mulher divorciada. Tive 5 anos solteira. E Antes de partilhares aquilo que tu fizeste, dás-me um segundo só para dizer uma coisa. Este pessoal todo que está aí desse lado a acompanhar, e nós já batemos o nosso recorde de audiências, acabámos de bater o nosso recorde de audiência. A sério, Pedro? Sim. Façam uma coisa que nos vai dar muita força para continuarmos a fazer isto para vocês. Vá lá, pessoal. Subscrevam. Sim. Comecem já a seguir. Comecem já a seguir na Twitch e vão sempre acompanhar estes conteúdos E em digam direto. assim, tipo um oizinho, assim, Sim, para nós deixem- sabermos quem são as pessoas que estão a ver. Eu tinha super curiosidade Deixem de saber. comentários. Sim, nós gostávamos muito de saber quem é que está desse Sim. lado, quem se sentir à vontade. Subscrevam, quem quiser deixe o comentário. E agora passo a palavra para continuares aquilo que te queres contar em relação ao que tu fizeste, que para mim também foi tipo uma cena uau, sobretudo com a intenção que tu fizeste, porque não falta é pessoas a ligarem para os ex, mas com intenções de voltar e não sei o quê, e tu fizeste isto de uma forma completamente diferente. Eu agora, olhando para trás, eu precisei daquilo. Hoje em dia já não preciso, mas naquela fase fez-me sentido e eu precisei. E até depois partilhei com os meus pais, eles foram tipo super contra em relação a isso, por toda a história que tinha acontecido e por tudo aquilo que eles sabiam. Mas dizer-vos, quando o David falava da vergonha, eu também senti muita vergonha, mas também senti muita libertação. E eu acho que nunca tinha partilhado isto na vida com ninguém e eu partilho muita coisa. Que é, quando eu me divorciei, eu estava mesmo mortinha para me divorciar. Eu sabia que eu ia adoecer e morrer ali, literalmente morrer em termos de ser humano, a minha personalidade, os meus valores, tudo, ia continuar a adoecer até um dia ficar com uma grande doença, um cancro, uma coisa qualquer do género. Eu tinha essa consciência e ainda tenho hoje, se continuasse naquela relação. Mas ao mesmo tempo também não queria sair, porque é aquela coisa, né? O desconhecido, o desconfortável. Eu dependo completamente daquele homem, monetariamente, eu vou ser completamente excluída pelas pessoas da religião que eu pratico, eu vou sentir vergonha, as pessoas não vão compreender e vão julgar, e isto é uma coisa que em Portugal ainda acontece muito, porque nós temos uma cultura muito patriarcal e muito machista, e isto aconteceu-me, e não tenho vergonha nenhuma de o dizer, e direi sempre que for necessário. Eu senti-me muito excluída, muito julgada por pessoas que não têm acesso a todos os factos daquilo que aconteceu na minha anterior relação, e deixou-me muito triste, principalmente dentro de uma comunidade religiosa, existir tanto pré-julgamento. Sentiste até alguma discriminação, não Sim, foi? discriminação, completamente discriminada, muita gente que inventou muita coisa, que disse muita coisa, e eu nessa fase sentia muita revolta, e revoltei-me muito contra a Igreja, e nunca me deveria ter revoltado contra a Igreja, nem contra... Acho que contra Deus nunca me revoltei. Revoltei-me em relação às pessoas que supostamente eram amigas, que supostamente eram íntimas, e que de um momento para o outro deixaram completamente de me mandar mensagens, ligar, perguntar se eu estava bem, até ao ponto em que eu deixei de frequentar a igreja que eu frequentava, porque não me sentia bem recebida nem acolhida. As pessoas tinham um tratamento diferente, e nessa fase eu estava mesmo muito revoltada, e eu lembro-me que saí sem nada daquela relação, e refiz-me. E com muita vergonha. Como é que eu vou contar aos meus pais? Como é que eu vou contar à minha família? Lembro-me que isto foi traumático, porque eu sou a primeira mulher divorciada da minha família, tanto do lado do pai como do lado da mãe. E é duro nós carregarmos este peso quando uma família inteira acredita no casamento para sempre, como modo de vida, como valor. Foi muito pesado para mim, mas eu sinto que quebrei um ciclo, na minha família inclusive, e com os meus antepassados, e não estou só a falar das mulheres que são vivas, mas das mulheres que já vieram, as minhas ancestrais, não é? As mulheres que vieram antes de mim. Quebrei um ciclo de relacionamentos onde as mulheres não são vistas, não são ouvidas, não são amadas, não são valorizadas. Eu acredito, senti quase como se um peso enorme saísse de cima de mim, porque acreditem, eu tentei de tudo. Eu promovi terapia, eu promovi leituras, eu chamei pessoas a casa para nos ajudarem, fizemos tudo e mais alguma coisa.
Quando 2 não querem dançar, não é possível dançar. É necessário 2 pessoas dançarem. Isto tudo para vos dizer que um divórcio não acontece do nada, ninguém se divorcia por capricho e ninguém termina uma relação por capricho. E eu tinha as minhas razões, a outra pessoa não se queria divorciar porque para ela estava sempre tudo bem. Isto acontece muito, os homens não querem sair das relações e é muito raro ser um homem a terminar a relação. Eu sei que tu terminaste, foste tu a promover o término e a romper o casamento. No meu caso fui eu. E vejo isto acontecer com imensas mentoradas minhas, que é os homens não têm a autorresponsabilidade, a maturidade para terminarem as relações, então deixam as relações arrastarem-se até ficarem mesmo muito mal, muito péssimas, para que seja a mulher a ir embora e depois eles são os coitadinhos. Isso acontece imensas vezes. Homens, desculpem, mas isto é verdade. Vocês às vezes não têm tintins, para não dizer outra coisa, e deixam as mulheres completamente vulneráveis até que elas, claro, têm de ficar masculinas, têm de ser elas a decidir pela vida. E neste meu processo de cura eu fiquei muito revoltada. Deixei de ser uma mulher feminina, que eu sempre fui imensamente feminina, naturalmente feminina, e comecei a ir para o meu polo masculino como capa de escudo protetor. Ninguém vai para o feminino como escudo protetor. Tanto homens como mulheres ativam a sua ação, o seu power, a sua máscara de eu não preciso nada nem ninguém, eu faço tudo sozinho, eu sou perfeito, eu sou egocêntrica. Pronto, essas coisas todas, tanto homens como mulheres utilizam o escudo do masculino como capa protetora, né? Vou para a guerra. E eu fui para a guerra. Lembro-me que nessa altura eu cortei o meu cabelo super curtinho e gastei todas as poupanças que eu tinha, que eu estava a recomeçar a minha vida, decidi logo ir morar sozinha, não queria morar na casa dos meus pais, eles queriam muito. Mas eu sabia que eu tinha senão eu nunca mais me iria desenvolver e foi muito duro. Decidi sair de Lisboa e ir para o Porto e nessa fase paguei tudo o que havia de terapias, retiros, formações para tentar me resolver desta cabeça porque eu não poderia continuar com a cabeça assim e enquanto empreendedora a trabalhar por minha conta própria eu tinha de estar bem e não tinha um salário, não é? Portanto eu tinha de me fazer à vida. E num desses retiros, assim muito holísticos, muito espirituais, de desenvolvimento pessoal, de montes de técnicas e práticas, foi sugerido que nós fizéssemos uma carta, que queimássemos a carta e que depois ligássemos a alguém que nós precisássemos de ligar para pedir perdão sobre alguma coisa que nós estivéssemos a sentir. E no meu processo de revolta e nas terapias que fiz, eu descobri que eu também tinha uma grande cota-parte de responsabilidade por aquilo que não tinha resultado no casamento anterior. E num lugar de protagonista, eu senti, e por isso é que eu estava a dizer, nós mulheres sentimos mais isto do que os homens, eu senti que precisava de ligar ao meu ex-marido para lhe pedir desculpa. No geral, pedir desculpa, olha, desculpa, estou perante ti, a assumir a minha cota-parte de responsabilidade naquilo que não resultou. E fiz essa chamada. Não importa o decorrer da chamada, foi curioso. É sempre curioso quando nós tomamos estes movimentos. Foi curioso e fiz isto. Lembro-me na altura que os meus pais disseram tipo, mas para que é que foste fazer isso? Não devias ter feito isso, não sei o quê. Sim, mas pode-se dizer que a chamada não era esperada do outro lado. Não era? Nem foi muito bem aceita. Sim, mas não é necessário dizer isso. Eu estava a escusar a dizer isso. Eu acho não que foi porque a pessoa ainda estava na dor dela e na revolta dela. E eu também estava na minha revolta, mas eu decidi curar a minha revolta com isto. E porque eu precisava de me apaziguar ao mesmo tempo. E fiz isso. E eu fiz isso. Isto é um ato egoísta, na verdade. Eu fiz isso para eu ter paz e não tanto pela outra pessoa. Aliás, o perdão é um ato egoísta. Acabas por ter muito... Perdão, nós acaba quando a ser somos mais capazes de benéfico perdoar para o ti. outro, é libertador para nós. Claro. É libertador para nós, mais do que o outro. Mas é perdoar genuinamente. Ok, Claro. está tudo bem com aquela pessoa. Está tudo bem. Vou seguir o meu caminho, aquela pessoa segue o dela, eu perdoo aquela pessoa. É libertador para nós. Por isso é que eu acho que às vezes os homens não fazem tanto isso por causa do ego. Sim. Entendes? Que é tipo, agora não vou estar a pedir perdão a uma pessoa. Eu acho que as mulheres têm talvez mais essa facilidade. Há mulheres que também não têm, mas eu senti que eu tive mais essa facilidade do que o outro lado lá. Mas está tudo bem. Sim, E nós, atenção, nós podemos perdoar e sentir e não necessariamente termos de ligar à outra pessoa. É isso que eu ia dizer. Eu acho que tu foste a um ponto que foi o que te fez sentir e não naquela há altura. necessidade de fazer. Mas o perdão, às vezes, não tem que ser necessariamente isso a ligar. Claro que não. É nós Claro que sentirmos que, ok, estamos em paz. eu perdoo aquela pessoa.
É connosco. Mas é atenção, mais eu sobre não liguei nós. à pessoa a dizer eu perdoo-te, não foi isso. Eu liguei à pessoa a dizer assim, olha, desculpa, perdoa-me, não quero nada contigo à mesma. Não disse não quero nada contigo, mas atenção, eu não queria voltar para o ex, eu não queria que ele entrasse na minha vida outra vez, eu só queria saber, não é saber, eu queria que ele soubesse que eu tenho consciência dos meus atos e daquilo que correu menos bem na relação. Ok? Eu queria que ele soubesse disso, olha, eu tenho consciência daquilo que não correu bem da minha parte. Eu tenho consciência que também não fui uma pessoa fácil aqui, e eu quero pedir desculpa. Eu fiz isso, sugeri-te fazeres isso se sentisses, achaste por bem não o fazer e também está tudo certo. Da tua forma resolveste internamente e todos nós temos formas de nos resolver diferentes, ok? E não importa muito como é que a outra pessoa do lado de lá recebe as coisas. Importa mais como é que nós nos sentimos no final das coisas, né? No final da situação. Tudo isto para dizer que, quando eu cheguei até ti, eu já tinha feito uma série de movimentos, de investimentos monetários também, para chegar a um ponto que estava bem resolvida, para conseguir falar contigo super abertamente, sem... Assim, acho que é importante referir a parte dos investimentos monetários, que a malta vai ficar a pensar, foi comprar malas, Louis Vuitton, não sei o quê. Não, foi informação. Não, foi E informações. eventos. Não, claro, quando eu falo em Porque investimentos... comprar malas e comprar chocolates e não sei o quê, não sei o que mais, não resolve essas coisas. Não, amor? não resolve, não resolve. Foi investimentos, formações. A mais cara de todas foi quando o Wendel de Carvalho veio a Portugal. É um grande coach no Brasil e ele fez uma imersão de 3 dias, que é o Protagon. Aliás, eu quero muito voltar a fazer o Protagon, mas no Brasil agora. Porque foi assim, tipo, completamente revolucionário. É uma espécie de Tony Robbins, mas um bocadinho mais barato, mais acessível em termos de dinheiro, porque em termos de conteúdo é brutal mesmo. É quase uma espécie de cópia de Tony Robbins. Inspiração em Tony Robbins, para não dizer cópia. Mas eu adorei o Protagon, mudou Cópia é um completamente. bocado forte. Não é cópia. Meu Deus, não é cópia, isso depois está na internet. É inspiração. Nós sabemos, hoje em dia toda a gente imita toda a gente. É como o sábio Salomão já diz na Bíblia, no livro de Provérbios, ou não sei se é Provérbios ou se é Eclesiastes, mas não existe nada de novo debaixo do sol. Já está tudo inventado, nós inspiramos-nos todos uns nos outros, portanto, isso também não há stress em dizer isso. Mas para dizer Mas que quando chegámos... quando eu chegaste cheguei até mim, ti já tinha muita escola, meu filho. Muita escola. E fomos para o passo do casamento já muito mais conscientes. No fundo, Sim. cada um com a sua história. Foi um bocadinho que partilhámos aqui, já os dois muito mais conscientes sobre aquilo que vinha, aquilo que queríamos e como é que podíamos fazer diferente. E a coisa engraçada? Temos de contar a coisa engraçada da A coisa quinta. engraçada, é verdade, não revelámos ainda, é que eu ia casar numa quinta, já tínhamos deixado parte do valor em adiantado e na altura, quando o casamento não aconteceu, A 3 meses? a 3 meses, o senhor da quinta disse, e com razão, olha, o valor que já adiantaste vai ficar, porque normalmente temos um valor que é o valor da garantia, pronto, que o casal vai casar, e esse valor já não posso fazer nada, já bloqueei essa data, já não sei se vou conseguir ter alguém a preencher essa data, que é uma altura de pico, e por isso não há nada a fazer. Se algum dia quiseres fazer aqui algum evento, se algum dia quiseres casar aqui, tens cá esse valor. E eu, está bem, olha, até um dia, obrigado, mas provavelmente isso nunca vai acontecer, não é? Qual é que é a probabilidade de nós irmos casar na quinta onde já tínhamos estado para casar antes? E preparámos Nenhuma o noiva ia casamento, aceitar preparámos isso. o casamento, fomos a várias quintas e tudo mais, e um dia que me consegue, olha, tenho ali aquela quinta, a quinta é bonita, olha, temos lá um valor adiantado, dá jeito, quando estamos a falar de casamento, há muitos investimentos associados. E tirando a atenção parte de que é o meu da segundo minha casamento, parte, né? era o primeiro casamento, houve muitas despesas que não chegaram a acontecer no primeiro, porque há muita coisa que a gente deixa para a parte final do casamento, por isso já tinha havido alguns investimentos, mas nada significativo. Do lado da Sephora não, já tinha havido um casamento. Então, E os meus pais a ainda têm Sephora- mais 2 filhos a para Sephora casar, não né? se sentiu à vontade, nem quis que os pais tivessem uma participação muito presente financeira no casamento. Então foi parte das poupanças dela, que utiliza, e das que tínhamos na altura, nós juntámos as contas que foram utilizadas nesse sentido, e do meu lado contei, porque os meus pais faziam questão, era o primeiro casamento, de apoiarem tudo o que pudessem. E isso fez-nos também ter que tomar decisões e gerir a parte financeira. E quando fomos gerir a quinta, a Sephora gostou da quinta. Mesmo sabendo
Não que era a preferida, não era a atenção, preferida, não era a preferida, mas gostou era da uma quinta boa. Era uma quinta boa, ficou lindíssima com tudo aquilo que foi feito, com toda a decoração. E aqui teve a tua mão, teve a mão Da Flores no Cais, uma equipa ficou fantástica. incrível com a decoração que teve. E aproveitámos esse empurrão. E o senhor da Quinta, claro que quando soube disso, ficou incrédulo. Disse, isto nunca me aconteceu. Em não sei quantos anos nunca me aconteceu. Já aconteceu, e ele disse, noivos a 3 meses, até 1 mês cancelarem. Isso já aconteceu. Mas nunca lá voltam, não é? Mas nunca aconteceu alguém depois voltar com outra noiva. E disse, isto é um casal completamente fora da caixa. Imagina lá, né, o David. Amor, Não, agora, esse é agora muito já está. relaxado em relação a estas coisas. Eu sou realmente. bem tranquilo. Se fosse preciso, eu até casava com o meu primeiro vestido. Só que isso depois havia pessoas que, ai meu Deus, que horror, que escândalo. Então, obviamente que não, né? Mas eu sou relaxada a esse ponto, só para vocês perceberem. Mas sim, foi engraçado. Foi um engraçado. fator cómico. Casámos, foi um dia lindíssimo e depois... E não choveu, Não porque choveu, foi 8 dia de dezembro, 8 de dezembro, uma sexta-feira. Um dia incrível. E depois houve aqui uma coisa curiosa, que isto já tem mais a ver com a nossa relação, foi das alturas onde mais desgastantes a nossa relação foi precisamente o período do namoro, este período entre o namoro e o casamento. Por causa do cancro. Não, E das viagens Não, e... já foi após. O quê? Já foi ali após o cancro. Já foi entre o namoro e o casamento. Foi ali perto da altura em que eu te fiz o pedido de noivado. Sim. E o casamento. E Mas porquê? tens que me deixar terminar para perceberes. Ah. E os meses, e os primeiros 2, 3 meses após o casamento, foram os períodos mais tensos da nossa relação. Verdade, Talvez já pela sei. pressão, não sei, o conjunto de coisas. Comunicação, senti que nós tínhamos ali uma grande discrepância na forma de comunicar. A Séfora às vezes não lidava muito bem com a minha forma, às vezes um bocadinho mais assertiva ou até mais agressiva de comunicar, mesmo quando não era a minha intenção ser agressivo. Amor, Eu comecei a perceber isso, comecei a ajustar. Ela diz começou a verdade. Ou seja, houve um conjunto de ajustes que foi das alturas realmente mais tensas que nós Sim, tivemos. mas tem a ver com comunicação. As pessoas, quando não sabem E comunicar... alinhamento de expectativas. Coisas que tanto eu como tu estávamos habituados Sim. a fazer como solteiros, que depois fomos ajustando. Sim, isso é normal. Quando se E entrou na atenção, conhecíamos-nos há muito pouco tempo. É super natural haver estes ligeiros desafios e desentendimentos. Agora, há uma coisa, né, amor? Tu estiveste a crescer também ao mesmo tempo. Eu também estive a crescer, atenção, não estou a dizer que eu estou à frente nem atrás. Mas havia coisas que têm muito a ver com o posicionamento das mulheres. Se nós queremos ter um homem ao nosso lado que seja homem, nós temos de puxar por ele ser homem. Porque senão os homens são muito eternos meninos, né? Eternas crianças. Trocam-se os brinquedos e passam a ter os carros e as casas e pronto, né? E as mulheres. Mas o homem será sempre uma eterna criança. O mundo prepara muito mais as mulheres para serem maduras mais cedo, não só também por causa do ciclo hormonal, que faz com que as meninas antigamente tivessem filhos mais cedo, cuidassem das casas, de tudo e mais alguma coisa, mas nós vemos uma sociedade que é muito pouco masculina no bom sentido, de homens que são homens. Então tivemos aqui uma fase de crescimento. E porquê é que eu digo que tem a ver com o posicionamento das mulheres? Ainda há pouco, antes de virmos para aqui, estava a dar mentoria e partilhei isso. As mulheres, pela sua carência emocional, ficam solteiras por mais tempo, porque elas querem sempre agradar ao homem. Elas têm sempre medo que aquele homem as deixe, que sejam rejeitadas ou que ele as traia. Às vezes isto está tipo no nosso inconsciente coletivo feminino, que o homem a vai abandonar. Então a mulher torna-se extremamente agradadora e por isso não posicionada. E isto é um erro, porque os homens gostam de mulheres bem posicionadas, os homens apreciam mulheres que sabem aquilo que querem e que até são exigentes. Porque quando eu mudei isso em mim, tudo mudou. Eu comecei a atrair homens diferentes e depois atraí o David e sabem, os homens têm uma coisa muito gira, que o David fazia isto comigo no início. Os homens testam as mulheres. O homem é de fazer testes, mas é testes que é ver até onde é que ela vai. Eu lembro-me que aqui no ginásio, aquele problema que ele tinha na relação anterior estava a retornar nesta nova relação que nós tínhamos, do David me exigir muito aqui, por exemplo, no ginásio. Presença, tudo, em termos de tudo. E eu disse assim, olha, meu amigo, e eu falava mesmo assim com ele, ok? Meu amigo, isto aqui não é assim. Eu já vim para aqui, vou-me incluir aqui, mas eu também tenho o meu negócio, eu também tenho as minhas horas, eu também tenho as minhas mentorias. Se tu quiseres a minha ajuda,
vamos ter de... Eu vou-te ajudar em tudo, porque tu sabes que eu ajudo em tudo, mas muita calma nessa hora. Tu Sim, não, tinhas o teu não vais ritmo. ser meu patrão. O teu negócio, que agora Sim. no fundo é o nosso negócio, que temos os negócios Sim. integrados. Mas foi giro, mas porque eu precisei de baixar a guarda foi- e confiar em ti e tu Sim. precisaste de agir de forma Eu diferente precisei para comigo. de te dar espaço. Sim. Foi o que eu comecei a perceber, é que lá está, foi aquilo que Porque disse, tu agias como patrão. mais do que gerir horários, não sei o quê, não, eu tinha que confiar, que eu sabia que quando tu estavas a 1000, no sentido de, olha, Sim. bora lá, tive Dou ideias, tudo. porque a forma Sim, dela dar é diferente da minha, a minha é mais ação, a dela, não quer dizer que não seja ação também, mas vai muito a forma criativa e tem ideias e chega aqui e de repente começa a decorar e transformar e a pôr o ginásio diferente, quem diz o ginásio diz o ambiente. Sim. Às vezes simplesmente a parte de falar com a equipa, E coisas não só, tem uma postura diferente. eu tive de confiar em ti para juntar o meu negócio ao teu, no sentido em que antigamente eu fazia tudo sozinha, era eu que tratava dos pagamentos, de receber os valores das mentorias. Pronto, essa dinâmica toda era uma coisa completamente à parte e eu tive de confiar no David para incluir o meu negócio no dele, para fazermos uma gestão conjunta de tudo, e eu não queria, e fui reticente a isso, que é aquela coisa, né, dos galões, do género, eu tive tanta dificuldade a montar o meu negócio que agora não me vou pôr debaixo do teu. Entendem a ideia? Mas não era por debaixo, é lado a lado. E isso foi uma aprendizagem que eu tive de fazer e que deu muitos desafios no início, nós discutíamos muito em relação a isso. E quando os negócios ainda não estavam juntos, ou melhor, quando começámos a juntar, basicamente eu comecei a receber um ordenado, nós recebemos os 2 ordenados daqui, não é? Do Pampadicta, apesar de ser ginásio e depois ter a parte do coaching, das consultas, e o David começou a exigir de mim noutras tarefas ou noutras dinâmicas que eram necessárias aqui para o ginásio. E foi interessante porque uma pessoa que está muito habituada a receber e uma posição de CEO, patrão, whatever, gestor, está muito habituada a receber dos outros, né? A receber dos colaboradores, a Isso receber das outras pessoas. é importante contextualizar isso. A afirmação que estás a dizer, eu não vejo dessa forma. Um patrão recebe porque um patrão também dá. Ah, sim, mas eu não estou a dizer... O patrão dá muito, não é? Como é lógico. Um Sim, CEO, sim, for, não é nesse dá, sentido. E é por isso que recebe. Há uma troca. Sim. Eu acho que é importante esclarecer isso. Sim, mas também é importante abordarmos isto. Existe até um livro muito interessante, que é o Dar e Receber. E este livro é brutal. Eu li-o em janeiro deste ano. E que explica que existem determinado tipo de pessoas que estão mais disponíveis a receber e outras que são mais suscetíveis a entregar. E tem a ver com padrões de personalidade, de comportamento, etc. E normalmente pessoas que são líderes, salvo raríssimas exceções, mas mais pessoas que assumem papéis de liderança são pessoas que estão sempre mais dispostas a receber, ok? São os takers, depois existem os givers e depois existem o outro Compensadores. nome... Os compensadores, essa é a tradução em português, porque, ou seja, as pessoas que gostam de receber, as pessoas que gostam de dar e as pessoas que são compensadoras. Os políticos são compensadores. Eles dão só se souberem que vão receber. Ou dão, mas a saber que vão retirar um benefício. Pronto. E eu sempre tive muita facilidade a dar. E o David, naturalmente, por causa da sua liderança... Atenção, ele é hiper líder e não estou a dizer que ele não é uma pessoa de entregar. Mas tínhamos formas de estar diferentes. E ele pedia-me sempre mais do que aquilo que me entregava. E eu dava-lhe sempre mais do que aquilo que eu era capaz de pedir. Porque eu tinha dificuldade também em pedir. Então isto gerava-se depois aqui uma dinâmica que não era Isto, saudável. acima de tudo, é aquilo que cada um sentia. Era aquilo que tu sentias em relação a isto. Ou seja, mais do que... Porque isto é difícil quantificar, se estamos a dar mais ou menos. O que eu acho que foi realmente relevante foi tu dizeres, eu sinto que estou a dar mais. Claro, isto Pronto. assim não resulta para mim. E aí eu preciso houve que necessidade de equilibrar. Exatamente. E este é o grande cerne da questão. É que os homens vão sempre testar as mulheres, neste sentido que não é... Porque isto faz parte do masculino, que é o homem, há gerações que é servido pelas suas parceiras. Há muitos homens que não fazem nada em casa, por exemplo, e dividem a casa, e as mulheres trabalham fora, e os homens trabalham fora, e não existe uma dinâmica de se ajudarem mutuamente no lar. E se a casa é dos dois, é natural que tenham dos dois trabalhar, a não ser que a mulher tenha um trabalho menos exigente e por isso pode ocupar mais do seu tempo útil a cuidar do lar. Mas isso lá está, são dinâmicas que tem de ser o casal a gerir. E há aqui uma coisa muito importante que nós prometemos que íamos falar e que para nós foi a solução para isto que aconteceu também, que é a comunicação. Sim, Foi isto o tem tudo a ver com assunto comunicação. Que foi o assunto que mais vezes nos perguntaram e que, do meu lado, tive que perceber que a parte de comunicar contigo
exigia que eu tivesse um bocadinho mais de ponderação nas palavras e tudo mais, porque tu és sensível, és muito sensível às palavras. E tu também és. Tu É, és uma pessoa hipersensível às palavras. mas és muito também. sensível às Somos palavras. os dois, eu acho. E às vezes no modo, com o chip ligado do negócio, do dia a dia, resolver coisas, telefonema, não sei o quê, né? Quando nós estamos a falar por nós, um com o outro, ou estávamos a falar um com o outro de uma forma um bocado mais ríspida e mais agressiva, mesmo Na se tivesse a intenção, na sim, defensiva. quando às vezes é preciso... Sem presença. Exatamente, às vezes é preciso respirar fundo e falar com presença com quem temos ao nosso lado. Eu percebi o quanto isso era importante para ti. Muitas das nossas discussões inicialmente foi por causa disso, porque o desafio de mudar o chip, quando estávamos a falar os dois ou sobre alguma coisa, até da parte pessoal, levava-se às vezes aquele modo, o modo guerreiro do trabalho. E não é só isso, quando nós estamos do em teu lado, conflito... eu senti que houve uma grande evolução e é um assunto que tu falas muito e que é um assunto que eu acho que era importantíssimo e que nós prometemos que íamos trazer hoje. Senti que também eu comecei a conseguir falar melhor contigo ao sentir também que tu tinhas a parte da comunicação vulnerável feminina tão ativa. Sim, mas isso, lá está, isto é uma coisa que nós às vezes até discutimos no bom sentido, partilhamos isto em casa, porque os homens são muito preguiçosos. Os homens são muito preguiçosos. David, hoje, desculpa lá que eu vou aproveitar. Não é em relação ao David, é em relação aos homens no geral, que é, as mulheres são muito mais sensíveis para ir aprender, para ir se estimular, para ir fazer uma terapia, para se resolverem, e nós vemos muito poucos homens a fazer terapia porque estão com problemas a nível emocional, ou porque precisam de resolver-se em casa e não se estão a dar bem com as parceiras, e é raríssimo o homem que diz, eu estou com problemas em casa, por isso vou fazer terapia para ver o que é que eu posso mudar do meu lado. Mas eu recebo imensas mulheres que fazem isso, que é, eu estou com desafios na minha relação, eu preciso de ajuda porque eu quero melhorar neste campo. E nós vemos que cai ainda muita responsabilidade das mulheres gerirem tudo aquilo que é da relação. É bom, porque tudo aquilo que nós semeamos depois vamos colher. Então acabo sempre por dizer a todas as mulheres, continuem a fazer esse esforço, porque nós depois mais tarde vamos recolher um homem que é capaz de nos entregar todo o investimento que nós demos. E há muita mulher, como está chateada, como já sabe que os homens são preguiçosos, porque são. Desculpem, os homens são preguiçosos neste âmbito. Não digo que não existam exceções. Isso é uma coisa que aquela conversa de os homens são todos iguais. Não é bem assim. Não, mas David, até na nossa própria história isso aconteceu. Se não fosse eu a fazer um mega esforço para ir aprender a comunicar melhor e não sei o quê, tu nunca irias comunicar comigo assim. Vamos discutir este assunto. Já estamos a discutir, amor. Mas tu sabes isso, já falámos disso inúmeras vezes. Os homens são muito estimulados em crescer por causa da mulher que tem ao seu lado. E quando realmente encontram... Mas não deveria ser assim. Eu sei que eu estou a lutar com uma coisa eu acho que é a natureza humana. Os homens são mais estimulados por outras coisas, mas neste campo, sobretudo a parte emocional e tudo mais, o homem é muito estimulado. Tanto que os homens vão a retiros, vão à parte do desenvolvimento pessoal, quase sempre incentivados pelas mulheres que têm ao seu lado. Obrigados pelas mulheres. Não. Não digo obrigados, mas... Sim, mas muito estimulados por isso. E não é só isso. Até mesmo, eu já estive em retiros e eu percebi que os homens que lá estavam eram homens que iam, porque os que estavam em relacionamentos e os que iam à procura de melhorar também pelo relacionamento, quase sempre era porque as mulheres os estimulavam, olha, eu acho que tu aqui podes aprender a ser melhor. E eles, como queriam ser melhores para a relação e para a mulher e por eles mesmos, iam. Nós não podemos querer caminhar não podemos querer fazer um relacionamento dar certo sozinhos. São sempre duas pessoas, entendes? E por isso é que eu estava a dizer. Agora está a dar muitos frutos eu ter investido em comunicar contigo, mesmo quando não me apetecia. Eu, às vezes digo-vos uma coisa, este homem que está aqui à minha frente é uma peça. Eu também sei que eu sou uma peça. E temos muita coisa parecida, mas às vezes apetecia-me dar-lhe assim 2 bananos. 2 bananos não é físicos, é bananos respostas, porque eu sou das respostas, sabem? Sou muito boa na comunicação, então pau, era assim logo. Às vezes apetecia-me responder coisas ao David que eu tinha de domínio próprio e vamos responder com comunicação vulnerável e feminina assim toda queridinha, fala um bocadinho não sei disso, o quê. porque eu acho que isso é um tema interessante, nem que deixes aqui um bocadinho do véu, porque isso eu sei que tens um curso específico em que dás técnicas e ferramentas práticas para as mulheres começarem não só a desenvolver isso. E resulta muito, resulta na hora. Porque a questão nem é só, e acho que é importante deixarmos aqui este disclaimer, porque tu vais falar desse assunto, não é só as pessoas saberem o que é que isto é perceberem como aplicar nos momentos de tensão, porque isso é que é o desafio. Sim, claro. E é isso, eu sei que tu fazes muito esse trabalho com as mulheres que acompanhas. E resulta na hora, é tipo na hora.
Aliás, tenho uma mentorada que já estava a namorar e a viver junto há uma data de anos, só que a comunicação dela não era a que deveria ser. Estás a combinar com o logo do Pampaditas, agora que eu estou a ver. Amor, não O preto contes. com o amarelo. Ela não sabia comunicar como deve de ser. E o que é que E acontece? os brincos também. David, deixa-me... Agora tenho de recomeçar tudo outra vez. Depois isto vai dar um bom corte. Então, tenho uma mentorada. Estava a ver se ias interromper. Tenho uma mentorada que já estava a viver junta, a namorar, e que ela queria muito casar. Só que o parceiro nunca a pedia em casamento e já estávamos há mais de um ano em mentoria e era uma coisa que ela queria muito, mas que eu, a avaliar de fora, porque a avaliarmos de fora é sempre mais fácil, não é? Estamos do lado de cada barricada. Eu notava que a comunicação dela era uma comunicação que era agressiva, muito crítica, muito de controlo, de comando, voz de comando, e que isso nunca iria resultar com o seu homem. E normalmente o homem, quando não dá o passo seguinte com aquela mulher, é porque ele sente alguma insegurança se é de facto aquela mulher. Então eu não me comprometo com ela, vou deixando as coisas fluir, ok? E ela foi pedida em casamento, acho que já há 1 mês e meio, e está agora na fase bonita de preparar todo o casamento, etc. E uma das coisas que nós trabalhámos durante as nossas mentorias foi simplesmente a comunicação, a forma de comunicar. E super resulta na hora mesmo. Então, comunicação vulnerável e feminina parte muito de nós verbalizarmos e comunicarmos sentimentos, aquilo que nós estamos a sentir. E muitas vezes nós acreditamos que estamos a comunicar sentimentos, mas não. Nós estamos a comunicar pensamentos. E, ai, tu estás-me a abandonar, não sei o quê, tu nunca falas comigo em casa, chegas sempre tarde. Isto é péssimo. Nós estamos a criticar o outro, estamos na agressividade porque estamos-nos a sentir magoadas, e as mulheres têm muito isto, que é acumulam e depois pá, tipo metralhadora. E isto nunca resulta na comunicação. Se eu quero, por exemplo, que o meu marido chegue mais cedo a casa e que ele passe mais momentos comigo em casa e que priorize o tempo em casa, em família, não vai ser ele chegar em casa, depois do trabalho, cansado, e dizer assim: mais um dia em que tu chegas tarde a casa e é sempre a mesma coisa, já estou cansada de estar aqui sozinha a lidar com tudo. Como é que acham que este homem vai receber esta mensagem? Acham que ele, no dia a seguir, vai ter a vontade de chegar a casa mais cedo? Vai fazer um esforço para agradar a sua esposa e a sua família? Obviamente que não. Então, comunicação vulnerável e feminina. Como é que nós íamos... Se a nossa intenção é fazer com que o marido chegue a casa mais cedo, passe mais tempo de qualidade connosco, em família, como é que isto se faz? Como é que isto se comunica? Partilhando com vulnerabilidade, e para isso nós temos de estar muito bem connosco próprias, permitirmos-nos ser vulneráveis, corajosas a esse ponto, e dizer: olha, amor, olha, como é que foi o teu dia? Correu tudo bem? Vamos fazer de conta, amor. Queres fazer um roleplay? Sim. Amor, olha, estou super cansado. Sabes que esta altura do ano há sempre mais inscrições, o ginásio está ao rubro. Amor, mas eu tive, gostava... tive podcast de Sim, mas tu manhã, não ias fazer isso. tive Tu não ias falar isso tudo. Os homens dizem: sim, está bom, está tudo bom, não sei o Mas quê. pensava que Não. era para fazer um roleplay. Mas tu não... Por acaso o David roleplay. fala bué. É tipo gaja. Não, não falo nada. Não falo. Depende dos dias. Já, Não, é assim, tu falas. já Tu aconteceu- partilhas não, com muita... Tu és o já homem que mais aconteceu- comunica, já atenção. Que eu aconteceu já tive na minha vida. Falar realmente, olha, porque hoje foi assim, assim, assado. Como já aconteceu chegar a casa e simplesmente dar-te um abraço e dizer: amor, tipo, olha, nem me perguntes nada, estou mesmo cansado. mesmo Pois, exausto." isso é o normal dos homens. Eles chegam a casa e não dizem nada. Mas tu até comunicas bastante. Depende dos dias e das circunstâncias. Pronto, então vamos fazer o roleplay. Entras em casa. Queres Então, que faça amor, roleplay teu em dia. que modo? No modo em que no dia em que eu falo ou no No dia em que não falas. Não falo? E chegaste tarde. Chegou tarde, que isto também acontece muitas vezes. Chegou às 21h15 a casa, cansadíssimo porque trabalhou imenso, e eu já tenho o jantar feito há bué de tempo, que já Cheio de tipo está fome. frio. Cheio de fome. Então, tu vamos entras em simular. casa. Vamos simular. Não, tu estás não em casa no podes sofá. levantar. Então eu chego em casa. chego em casa. Então, amor, como é que foi o teu dia? Está a aparecer nas câmaras. Ele faz isto, literalmente. Agora faz, agora, que o filho do moço está Não aqui perguntes domado. Agora que ele está domado, ele faz isto. É tipo Porque antigamente ele não fazia isto. Eu vou dizer, isto é uma técnica que é para ela não me dar na cabeça. É para ela ficar totalmente cansado. Revelado, foi revelado. Foi revelado. Gozar. Tu fazes isso de propósito, Porque eu sei que amor. assim tu não me das na cabeça, percebes que eu estou mesmo cansado. Mas eu não te dou na sério. cabeça, eu já não te dou na cabeça, amor. Não, As pessoas depois vão pensar que eu sou professora chata. Usas a comunicação vulnerável feminina. Pois é. Mas assim já não usas, porque que eu estou mesmo bem cansado, já não usas. Dizes só: amor, Pronto, deixa estar aqui amor. no sofá, eu vou buscar o nosso jantar. Exatamente, é isso que eu faço, feminina. A cuidar do homem. Sim, senhora. É verdade.
Eu faço isso. Quando ele me diz assim, eu recebo a mensagem dele e vou. Agora, quando ele chega, às vezes eu até já vou ter à porta com ele e digo-lhe assim: amor, tenho tantas saudades tuas. Às vezes falo mesmo assim: nha, 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 nha. Amor, tenho tantas saudades. E é verdade. Amor, tenho tantas saudades tuas. Gostava mesmo que amanhã nós pudéssemos jantar um bocadinho mais cedo. O que é que tu achas? Amor, está bem, eu estou bem cansado, não sei o quê. Eu digo assim, amor, só se fizer aquele tofu maravilhoso Eu que tu digo, fazes. combinado. Negócio! Estão a ver? Verdade. Amor e negócio é tudo a mesma coisa. Verdade. Nós fazemos uma negociação ali, que é, amor, eu posso chegar mais cedo, mas podes-me agradar com isto. Eu, claro que sim, amor, eu vou-te agradar com isto. Ou seja, e também é importante dizer outra coisa. Nós podemos fazer isto também de uma outra forma, que é o quê? Podemos optar por não conversar naquele momento em que estamos irritadas porque o jantar já arrefeceu e porque nós estamos super chateadas porque ele não respeitou os nossos horários de família, etc, etc. E podemos no dia a seguir, que também já fiz esta técnica várias vezes contigo. As caras que eu faço são hilariantes, amor, que vergonha. Pedro, depois tira as takes disto, está bem? Fazemos aqui umas E assim coisas tipo com o giras. zoom, estás a ver? Vai aqueles viralizar, zooms? vai viralizar. Vai, meme, girlfriend meme. Não é o que tu dizes que eu sou. Pronto, e chegou noutras alturas eu digo no dia a seguir assim: oh, amor, olha, eu gostava mesmo, eu sinto mesmo falta de passar mais tempo de qualidade contigo ao final do dia, porque senão quase nunca te vejo. Nós temos horários mesmo muito, muito intensos. Amor, o que é que tu achas de... E faço uma sugestão conforme aquilo que eu necessito. Isto é comunicação vulnerável feminina. Às vezes é uma coisa tão simples como o que é que tu achas de amanhã, aviso um bocadinho mais cedo, tentares em vez de ser às 8h30, estás às 8h, às 8h15, para termos um bocadinho mais de tempo, jantarmos juntos, irmos um filme juntos. E desta forma, eu como homem, sinto muito mais vontade porque eu quero agradar a minha mulher. Os Eu também homens quero- gostam de eu que- servir. eu que- primeiro, Os homens querem não servir. cheguei a casa cansado e ainda... Não. Percebo, porque nós temos consciência, olha, eu hoje sei que já cheguei um bocadinho mais tarde, porque tive mais trabalho, as coisas, não quero dizer que não seja importante para a minha família. E depois quando tenho, por outro lado, a minha esposa a ter esta consciência, ou seja, no fundo ela está a mostrar duas coisas, está a mostrar que sabe que eu tenho consciência e não precisa me estar a repreender como se fosse uma criança, e dois, percebemos que eu sinto vontade de agradar a minha esposa, porque ela teve esse respeito por mim. E pelo facto de eu naquele dia ter precisado um bocadinho mais nesta área profissional, o que for. Acho que na próxima vamos falar sobre as mulheres que viram mães dos maridos, porque há muita mulher que vai para esse lugar de mamã. Nenhum homem gosta de sentir isso. Yeah. E mesmo quando não estão conscientes, os homens sentem. E Yeah. acho que esta parte da E as comunicação mulheres vão bué vulnerável para aí. feminina, Nós vamos para lá muito facilmente. a Tipo, comunicação para mães. vulnerável feminina limpa essa possibilidade da mulher fazer de mãe do marido, de repreendê-lo. Amor, Nenhum és o homem meu quer maior sentir isso. vendedor, porque isto resulta mesmo, não é? Comunicação Não, vulnerável a sério, por isso é feminina. que eu quis tanto que tu falasses disto, porque eu sinto Isto mudou a nossa vida. o quanto isto tem sido bom no nosso relacionamento. Sim. E depois sim. traz um conjunto de coisas de... Lógico que eu também vou querer falar melhor contigo, porque eu sei que tu tiveste esse Sim. cuidado comigo. Há outra coisa que tu fazes muito boa. Existe um instituto que é o maior instituto de estudos de relacionamentos amorosos, que é o Instituto Gottman. Vocês façam uma breve pesquisa na internet, eles são tipo só o creme de la creme de estudos feitos em 40 anos, em 20 anos, com casais. Eles são mesmo experts em relacionamentos amorosos. E este Instituto Gottman disse que uma das coisas que faz com que os casais se conectem e que evite a taxa de divórcio tem a ver com não só uma boa comunicação, mas com uma pergunta em específico, e estou-vos só mesmo a dar um lamiré sobre este estudo que foi feito com casais, que é o facto do parceiro e da parceira se perguntarem ao outro várias vezes ao dia, ou quando sentirem que o parceiro está cansado, desgastado, etc., que é: o que é que eu posso fazer por ti agora? Não é tipo amanhã, é: amor, o que é que eu posso fazer por ti para te sentires melhor? E o David tem feito muitas vezes isso, porque quando eu partilhei isto com ele, este estudo sobre o Instituto Gottman, nós partilhamos muitas coisas assim, dia a dia, tipo assim: amor, olha esta coisa que eu vi aqui, podíamos começar a fazer isto. E depois ele faz, porque lá está, os homens são práticos. E porque ele gosta de mim. Isso era uma coisa que eu sentia na antiga E relação. porque vejo sentido, atenção. Porque Sim. eu vejo, não, isto faz sentido. Claro, e Faz estás sentido. disponível a fazer, porque há pessoas depois pelo ego, não vai fazer, não quero. E uma forma de vocês verem se a pessoa que vocês têm ao lado, que vocês têm ao vosso lado, se gosta de vocês ou não, é pelas ações. Mulheres e homens. Vejam as ações. Eu estava numa relação, lá na outra vida, como eu costumo dizer, em que eu notava, eu sentia que a outra pessoa não estava disposta a fazer nada por mim. Quando assim é porque a pessoa de facto não gosta de nós.
E por outras razões também, mas não existia... Vocês sentem quando a outra pessoa vos ama pelas ações. O amor expressa-se em ações. O amor é ação. O amor é ação. De nada vale nós dizermos que eu amo-te muito, eu gosto muito de ti, mas depois deixamos a pessoa ao abandono, não é? Tu não vais dizer isso a uma criança, eu gosto muito de ti, depois não limpas a fralda, não lhe dás de comer, não brincas com ela. Sim, o que é que não vale dás dizer isso à atenção. criança? Exato. Não é? Mas olha que eu gosto muito de ti, a mamãe gosta muito de ti. Não adianta. E estou aqui a falar de crianças como podemos falar do relacionamento. É as ações. As E acho que ações. isto daria um ótimo tema para um próximo episódio. Nós estamos sempre a dizer No fundo, que vamos... já o quê? contámos. Já no outro dissemos de comunicação vulnerável. Respondemos, ok. prometemos e trouxemos. Que acho que estamos já temos a parte do nosso... da forma como nos conhecemos, que foi Sim. uma das perguntas que tanto recebemos. Como é que foi depois o pedido de namoro? Como é que foi o Falámos pedido sobre de agora a noivado? comunicação. Do noivado ao casamento, e agora estamos a falar de temas práticos já após o casamento, Uhum. que vieram trazer uma grande transformação e que têm vindo a promover uma grande evolução nossa também como casal. Sim, mas atenção, houve tensão. Sim, mas eu referi isso, não é? Sim. O Tivemos início da nossa relação foi muita tensão. Os meses de noivado e os primeiros Não, 3 não, meses... eu acho que isso foi só o stress de- enquanto tu não pedias e não sei o quê. Isso nem foi quase nada, foi tipo uma semana por aí. Não, mas houve ali um outro momento mais tenso. Agora, este primeiro ano de casamento, os primeiros meses foram tensos. Depois da lua de mel, porque na lua de mel é tudo lindo, não é, meninas? Na lua de mel, tudo lindo. Depois vira a lua de fel, se a pessoa não sabe comunicar. E tivemos aqui vários desafios. Acho que agora estamos melhores do que nunca, não é? Eu sinto muito isso. E por isso também sentimos, que já tínhamos falado várias vezes disto. E tudo Temos melhora, uma os rúbrica. negócios melhoram, prosperam, evoluem, crescem, porque nós também estamos a crescer. E Tínhamos isso é falado já incrível. várias vezes em fazermos uma rúbrica, e foi precisamente porque sentimos que neste momento estávamos num ponto diferente de relacionamento e de maturidade que demos este passo, porque também para Porque partilhar desde que o seja início era um genuíno. sonho, exatamente, porque desde o início era um sonho. E eu disse ao David, olha, eu não vou fazer nada contigo enquanto nós não tivermos com as agulhas afinadas. E por isso é que estamos a fazer agora. E mesmo quando temos um momento... isto é uma coisa que é saber discordar e saber discutir. É importante, vai fazer parte da vida de um casal, mas como é que tu ultrapassas? Nunca é um contra o outro, porque nós não estamos um contra o outro, porque se nós estamos juntos é porque nós nos amamos, mas é muito fácil o casal entrar naquela coisa de eu estou em competição contigo, eu estou contra ti, e não tem nada a ver estarmos um contra o outro. É nós os dois contra o problema, dissociarmos, né? Ao lado Nós um do os outro. dois contra aquele problema que está a acontecer. Retirarmos-nos da equação, olharmos para o desafio que estamos a enfrentar os dois e como é que nós os dois em equipa vamos resolver. Mas isso começa até na forma como o casal está a discutir sobre aquele assunto. Claro. E o facto de estarem às vezes de frente um para o outro, agressivos a falar um com o outro, ou se estão assim, lado a lado. O ideal é quando há realmente um assunto para se falar, que o casal esteja lado a lado. E a fisionomia diz muito sobre a nossa Sim. parte emocional. E acho que temos agora aqui várias portas abertas para se aprofundar nos próximos episódios. Eu quero as vossas perguntas, Com pessoal. base nas vossas perguntas. Por isso, já sabem, deixem as vossas questões. Têm a possibilidade de deixar em qualquer plataforma onde estiverem a ouvir o vídeo. Deixem. Mas eu não estou tão à vontade nesta plataforma. Não há problema. Vão ao YouTube, é muito simples. No lugar dos comentários, comentar lá, subscrever o canal e ficarem atentos aos próximos episódios. Porque quarta-feira podem contar com o De Araújo. De Arujos. Boa.